não importa, tem um balcão. Ninguém vai em uma autopeça assim, que maravilha, meu carro quebrou a embreagem, eu tenho que comprar uma embreagem. Ninguém vai desse jeito. Adoro comprar embreagem. Eu adoro comprar embreagem. Vou lá só para ver o Gustavo. Esse ano eu acho que eu vou trocar minha embreagem. Isso. O perfil do cliente de autopeça é chegar no balcão com um problema, que ele vai ter que gastar dinheiro, ou às vezes o carro sempre quebra na hora errada. Ou porque o cliente está com o cartão não está na data da virada, não está na data correta, ele não está financeiramente legal naquele momento, ou aquele carro quebrado vai atrasar um compromisso que ele tenha. Sempre gera algum trauma. O que vocês diriam para um balconista que ele lida com isso o dia inteiro? Tem as exceções que, assim, um cara que compra um carro e acabou de comprar um carro, levou em uma loja de acessório para melhorar o carro, é um cliente diferente, porque ele acabou de trocar o carro, ele está feliz, aí ele quer dar uma melhorada no carro. Mas depois que aquele carro entra na rotina dele, ele dá manutenção, aí ele chega no balcão como? Já um pouco triste, porque vai ter que gastar dinheiro, ele vai ficar fazendo cotações em várias lojas, porque a autopeça tem uma tendência de ser uma do lado da outra, geralmente são assim, tem as lojas de bairro, mas a maioria são uma colada na outra. O que você diria para um balconista desse que lida o dia inteiro com um problema que não é dele? O problema é do cliente. O carro que está quebrado é o dele. Ele tem a solução no estoque dele, que é a peça que ele tanto precisa. E a gente não é máquina, em algum momento você até absorve esse tipo de mau humor. Como é que você transforma esse mau humor? O que a gente diria para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Esse mau humor do cliente que tem que gastar dinheiro para ele sair da loja com tranquilidade e melhor, com a solução do problema. Cara, eu acho que o cara, quando chega numa loja, desse jeito que você está falando, ele tem um problema. E nem sempre você vai conseguir resolver o problema dele. Isso é um fato. Assim. Hoje em dia a gente sabe que pela variedade de carros que tem, a variedade de modelos, ninguém tem tudo em casa, em estoque. Então, o lojista hoje conta muito com o distribuidor, conta muito com a gente. Então, a gente tem que partir do princípio que nem sempre ele tem a solução. Mas isso não tem que impedir dele mostrar para o cliente que ele está amparado ali para resolver o problema dele. Porque muitas das vezes, quem faz isso se destaca muito e faz o cara voltar depois. Então, se ele tem a peça, ótimo. Ele vai atender ali, o cara vai sair super feliz. Agora, ele pode não ter a peça, mas ele pode, por exemplo, contar com uma entrega expressa da suporte, que ele vai chegar lá super rápido para ele vai atender o cliente dele. Mas aí, às vezes, ele precisa de um certo poder de convencimento e mostrar a argumentação disso. Por que vale a pena para aquele cliente ele realmente esperar a peça chegar ali para ser entregue a ele, ou ele sair dali, entrar na loja do lado e ver se arruma na loja do lado, entendeu? Então, o desafio grande, eu acho, do balconista de autopeças, especificamente nesse ponto que a gente está falando, é que ele lida com situações onde ele nem sempre tem a solução na hora. Então, ele tem que saber convencer o cliente e mostrar os benefícios de ficar ali e ter aquele ponto como a solução dele sempre que ele precisar de algum problema. E se ele tiver uma experiência boa, realmente o vendedor cumpriu o que prometeu, em prazo, em preço com certeza também, mas em atender ele, resolver o problema dele, cara, eu acho que esse cliente vai voltar para sempre ali. Demonstrar que está ali para ajudar ele, né? Não importa se tem um produto ou não, mas demonstrar interesse sobre o problema dele. Até porque o cara entra na autopeça para comprar, ele pode estar puto, mas o cara tá ali do outro lado para dar uma solução para ele. Então, se o cara conseguir dar uma solução para ele, legal. Se não conseguir, também tem que ser legal, porque ele pode, assim, se colocar à disposição para ajudar ele quando ele precisar. Eu acho que segue muito essa linha que você falou mesmo. E a gente vê o contrário. O cara chega na loja, ele olha assim, cara, isso aí só no ferro velho, você não vai encontrar isso aí não. Às vezes nem deixa você falar, cara. Olha a peça na sua mão. O Chico tem uma história aí recente que ele foi numa loja, uma fechadura. O cara olhou, isso aqui não tem não. Você estava comigo, você só não saiu do carro. Conta aí. Não consegui nem falar com o cara. Eu fui um puxador da porta da empresa lá, quebrou. Aí eu queria comprar um puxador diferente. Eu levei o puxador que quebrou, porque eu queria medir a distância do parafuso. Ele não sabia que eu queria comprar um puxador novo, diferente, mas eu poderia só estar querendo comprar o parafuso do puxador. Aí nós fomos almoçar, retornamos, não vou dizer o nome da loja, evidentemente. Paramos, deixamos o carro ligado, eu saí do carro com o puxador na mão. A loja, porta de correr, a porta abriu, era boa tarde, ele não falou boa tarde, não tem isso não. Ele não sabia o que eu queria. Isso aí foi, eu que sou vendedor,
é um caos, não é um case. Cara, como é que o cara não sabia o que eu queria. Eu poderia querer uma peça igual, poderia pedir, cara, eu queria substituir isso, a peça tem um lugarzinho para colocar um parafuso, eu poderia querer só o parafuso, mas ele não deixou eu falar. Não deixou. Não tenho não. Não tenho não. Eu dei a volta e fui embora. Que loucura, né? Aconteceu comigo quando eu tava com vocês. Fui comprar o lubrificante da moto, né? Perguntei, tem esse lubrificante aqui? Aí mostrei a foto. Não tem não. E não deu papo, virou de costas. Eu falei, caramba. Ele podia me indicar outro lubrificante, né, cara? E marcou, outras soluções. Marcou você, né? Não, marcou, não voltei lá, acabou, chega. Entendeu? Não tem assim, isso acontece o tempo inteiro. A história do balde, que eu sempre conto que isso é sensacional. Isso aí é... Aí ele tá te afastando, né? Tá, Mais assim, ainda. Eu precisava comprar um balde específico. Achei o balde. É um balde de pedreiro, mas eu precisava de um balde específico. Eu achei. Aí tinha um balde de pedreiro padrão e tinha esse outro balde que era um pouquinho mais sofisticado. Pô, tô falando de tecnologia em balde de pedreiro. Ó, Que loucura, hein? Entendeu? Quando eu olhei pro balde, cara, meu olhinho brilhou. Eu falei, preciso desses 2 baldes. Aquilo faria a diferença total na minha vida. O que o vendedor me disse? Cara, esse balde é muito caro. Só que é o seguinte, 2 coisas. Ele está preocupado com o meu bolso. Quem tem que estar preocupado com o meu bolso sou eu, não ele. E outra coisa. E um balde está no meu escopo de consumo. Eu vou consumir esse balde. Só que o balde tinha um desenho que eu queria. Então, assim, olha que loucura. Eu até poderia perguntar o preço do outro. Mas se eu já me o cara é vendedor, é comissionado. Eu já escolhi o balde. Se aquele balde for mais caro, em vez de 2, a gente tem que tentar vender meia dúzia. 2 para você, eu acho insuficiente. Perguntar, cara, se você vai usar esse balde para quê? Pô, só 2, leva mais 4. Mas isso aí você identifica como falta de treinamento do vendedor? Qual é a deficiência? Não, peraí, como é que ficou o dono da loja? Feliz, né? Assim, aí quando eu fui pagar os 2 baldes que eu precisava, aí eu falei, cara, eu também trabalho com vendas, isso acontece o tempo inteiro. As pessoas têm uma preocupação, ou ele mede o consumo pelo bolso dele. Aí eu fiquei pensando, essa pessoa aí, ela não foi treinada, com certeza. É fácil também o dono da loja cobrar dele uma postura que ele não deu. E eu fico pensando, se ele teve treinamento, porque eu não sei, isso aqui a gente só está falando tudo por hipótese, né? Se ele trabalhasse numa loja que vende no Rio de Janeiro um Porsche, que custa beirando 1 milhão, ele nunca vai poder ter um carro daquele, mesmo sendo um vendedor altamente remunerado. Mas, cara, o carro custa 1 milhão, se existe um produto que vale um preço de um apartamento, é porque tem consumidor. O que cabe o vendedor fazer não é julgar, é vender. Cara, e apresentar as vantagens e desvantagens do produto. Assim, mas eu acho que o grande problema disso, óbvio que tem o treinamento no meio que você comentou, mas é falta de direcionamento para o vendedor saber o que importa para ele. Porque, pensa só, se esse cara não tem uma meta específica para bater, se ele não tem direcionamento do produto que ele tem que vender, se ele não tem direcionamento, sei lá, até de margem que a venda dele tem que deixar, enfim, diversos aspectos que podem entrar. Se ele não tem nada disso, ele acaba virando aquele vendedor advogado do cliente, que aí entra num ponto que não faz o mínimo sentido. O cara está tentando adivinhar o que para você é melhor sem te perguntar, mas porque ele acha que aquilo é o melhor. Não te perguntou, né? Não ouviu o cliente. Não ouviu nada. Tentou adivinhar, realmente. Assim, eu vou falar aqui, agora vamos falar da suporte. Fazendo uma autocrítica. Há bem pouco tempo a gente tinha uma dificuldade de comunicação, assim, para onde a gente quer ir? Como a gente quer ir? Chegava um produto que a compra julgava interessante, isso só chegava para o vendedor 1 mês depois. Como é que a gente vai reclamar que o vendedor não anunciou aquele produto para o cliente se a empresa que é interessada, que tem parte de interesse nesse negócio, não comunicou? Assim, isso deve estar acontecendo agora em vários varejos aí. O cara tá negociando lá uma compra interessante, é um produto legal, vai deixar uma margem bacana, ele sabe que vai ficar mais competitivo, tem uma série de coisas agregadas aí, mas se ele não chegar para o time de venda, eu vou receber amanhã um material assim, vou dar uma olhada, quando chegar, pega o produto, mostra para o time de vendas, estou falando em loja. Quais são as lojas que fazem isso? Entendeu? Isso faz toda a diferença lá na venda. O primeiro cliente daquele produto é o vendedor do seu estabelecimento. Então, às vezes, eu consigo convencer o comprador ou o lojista a comprar um produto que a suporte vende, mas ele não vende o produto para o balconista dele. Essa é uma grande dificuldade também que a gente tem no ramo. O cara botou aí, tá com preço bom. Pô, não vende por quê? Porque o cara é incompetente, mas ele não comunicou que chegou um produto com um preço diferenciado que é interessante. Que são,
Cara, uma autopeça normal tem 30 mil itens. É humanamente impossível para o time de venda saber. Então, assim, é outra vertente. Cai aonde? Eu vou ser o chato do Supportcast. É a gestão sempre, cara. Sempre Mas, assim, a parte, vamos falando de gestão interna agora. Você pensa de repente um setor se comunicar com o outro. A falta de comunicação entre setores, entre o gestor do setor principal de vendas para o seu time transmitir para o consumidor, cara. Você pensa só, se esse cara do balde, o vendedor, se ele tivesse uma meta que no dia ele tinha que vender, sei lá, R$400 em balde. Será que ele não ia ter oferecido até de primeiro o balde mais caro? O balde mais caro, matava a meta rápido, jogava pro alto, feliz e contente. É isso. E aí cai naquela de vender preço e não produto. E aí o cara precisa... Você vende com muito mais fácil algo que você tem propriedade, que você conhece, do que algo que você não conhece. Aí você vai no seu porto seguro, que é o preço. E você vai pro preço mais baixo que você acha que é. Não importa se o cliente acha que é caro ou barato. Você vai pro que você acha que é barato. E não é assim, pô.